meus amores, vamos falar um pouquinho mais sobre arte moderna, sobre o modernismo brasileiro? Vamos lá. Então, artistas e movimentos após a Semana de Arte Moderna. Após a Semana de Arte Moderna e a agitação que ela provocou no meio artístico, aos poucos outros artistas plásticos foram expondo as suas obras que se caracterizavam pela valorização da cultura brasileira. Olha que coisa boa! A cultura brasileira teve um marco na Semana de 22, isso é inegável. Esses artistas não eram adeptos dos princípios acadêmicos, mas preocupavam-se em dominar os aspectos técnicos da elaboração de uma obra de arte. Sabemos que para você produzir uma obra de arte é necessário técnica, não é do nada, não é do nada. Faziam parte desse grupo nada mais, nada menos que Cândido Portinari, Alberto Guinard, Ismael Neri, Cícero Dias e Bruno Jorge. Gente, vamos ver como é que esse povo se comportaram. Cândido Portinari. No início da década de 20, Portinari era aluno da Escola Nacional de Belas Artes, onde aprendeu as técnicas e os princípios de uma arte bem conservadora. E em 1928 ele ganhou como prêmio uma viagem ao exterior. E ele ficou por 2 anos na Europa, estudando e tendo contato com os mais importantes pintores da época e também com as obras dos renascentistas italianos. Eita, bom! E quando ele volta ao Brasil, na década de 30, ele começa a desenvolver uma pintura muito característica e ele passa a enveredar pela experiência de pintar murais, que se tornaria um aspecto importante da sua obra. Então são famosos os murais do então Ministério da Educação e da Saúde em Brasília e os da Sala da Fundação Hispânica na Biblioteca, nada mais, nada menos do que do Congresso em Washington. Igualmente importantes são os painéis Via Crucis na Igreja São Francisco, na Pampulha, que foi arquitetada pelo Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte, e o mural chamado Guerra e Paz, pintado em 1957 para a sede da ONU. Vamos falar um pouquinho dessa obra. Para compreendermos então o painel Guerra e Paz, é preciso ler os comentários do historiador da arte Clarivaldo Prado Valadares. Ele diz: em A Guerra contam-se 6 vezes a figura materna com o filho morto ao colo, aquela imaginária cena da piedade, e entre os quase 70 figurantes acham-se as faces dos retirantes nordestinos. Portinari teve nos 4 Cavaleiros do Apocalipse o seu ponto de partida imaginatório para toda a guerra intemporal, ou seja, fora de um tempo específico, e ubíqua. O que seria algo ubíquo? É algo onipresente. Então, nós diríamos que Deus é ubíquo, para você não esquecer o que significa essa palavra. E para a paz, ele usou como matéria-prima imaginatória a memória de infância, que teria sido também as Eumenides. Gente, esse negócio são aquelas 3 fúrias de uma lenda aí, que eu não sei qual, que atormentam as pessoas que foram condenadas para o inferno. Então, ele usou esse negócio para trabalhar a questão da paz. Não é assustador? Na verdade, Portinari nem de longe arremeda cenas ou personagens é grego, tá? É grego. Da mitologia ou dramaturgia grega. Todos os figurantes da paz são os meninos de Brodowski. Brodowski, esse nome que parece que é russo, é uma cidadezinha do Brasil que as pessoas... Deixa eu só ver aqui, de onde que é essa cidade? Município de São Paulo, situado a 26 quilômetros de Ribeirão Preto. Existe, viu, gente, essa cidadezinha chamada Brodowski. Então, olha só que interessante. E aí ele usa os meninos dessa cidade e que às vezes estão nas gangorras, como aparece em várias de suas telas, entre outras, entre cambalhotas, piruetas, dançando, pulando carniça, é uma brincadeira pular carniça, ou armando arapuca, moças que dançam e cantam, um coral de crianças com todas as raças, assim como nós brasileiros, noiva da roça, nossa, que fala muito rápido, né?
Então tá, vamos de novo. Ó, e nas telas dele, nós vemos essa série de ações, né? Nessa tela da Guerra e da Paz. Crianças brincando, fazendo cambalhotas, piruetas, pulando carniça, nas gangorras, enfim. E nós vemos um coral de crianças de todas as raças, assim como os brasileiros são de todas as raças, ok? Noiva da roça, na garupa de um cavalo branco, o palhaço, a mulher carregando o cordeiro, 2 cabritos que dançam bem no centro do painel, como se fosse um núcleo da paz, a égua e o potro, e na faixa de cima, bem lá em cima, camponeses colhendo os espantalhos com os bracinhos abertos, os batedores de arroz, homens, mulheres e meninos que cantam, não há dúvida. Só podem ser as Eumênides entre as moças e os meninos de Brodowski. Obviamente, ele amenizou essas Eumênides aí e não são caracterizadas no quadro dele como as fúrias, conforme a lenda grega de que as pessoas quando morrem e vão para o inferno são atormentadas por essas 3 fúrias. Embora eu possa dizer para vocês que na parte onde o painel da paz, os homens são azuis, as pessoas são azuis. E eu confesso que, sabe, deu uma sensação ruim essa paz. Já, sabe, deu um negócio ruim. A hora que vocês virem a imagem, vocês vão ver. Certo, ok. De modo geral, em sua pintura, Portinari retratou pessoas de suas relações de amizade e desenvolveu cenas de retirantes nordestinos, de infância, tipos populares em Brodowski, sua cidade natal, né? E de conteúdo social histórico. E em seu quadro Café, temos um bom exemplo do seu olhar sobre o mundo do trabalho rural. E nessa pintura, os corpos humanos sugerem volume e expressam força física. Os pés enormes parecem relacionar as figuras intimamente com a terra, pintada em tons avermelhados. É interessante. É bem interessante mesmo essa pintura. Eu me lembro dela quando eu estudava. Vamos lá, Cícero Dias. Ele nasceu em Pernambuco, estudou na Escola Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, porém abandonou as orientações acadêmicas cedo. Para quê, né? Para buscar um caminho pessoal. No fim dos anos 1920, início dos 30, suas obras davam mostras do estilo que marcaria sua pintura. Usando com frequência o azul e o vermelho, ele deu um tratamento surrealista às cenas da vida nordestina. Sobre a pintura dessa época, são importantes os comentários de Gilberto Freire na apresentação de Cícero Dias para o público do Recife, conforme transcrição do historiador e crítico de arte José Roberto Teixeira Leite. Diz assim: das novas relações e proporções é que sai avivado pelo mais brasileiro dos azuis, pelo mais pernambucano dos encarnados, o lirismo profundo como nenhum outro pintor que conheço, de Cícero. Esse pintor não tem requintes de colorido nem luxos, mas quase só azul, e é encarnado como os pintorezinhos pobres de barcaças e de esvotos e de casas de portas e janelas. Uma das obras mais importantes de Cícero chama Eu Vi o Mundo. Ele começava no Recife. Esse é o título da obra. Trata-se de um grande painel com aproximadamente 13 metros de comprimento por 2 de altura, pintados na década de 20. E a partir de 37 o pintor viveu na Europa, então entrou em contato com os intelectuais e artistas, ligou-se primeiramente ao surrealismo, depois da Segunda Guerra Mundial, ele se ligou às tendências contemporâneas e isso forjou a produção dele. E os trabalhos de juventude, que retratam de forma bem estranha e singular a sua terra natal, constituíram uma significativa contribuição para a arte brasileira moderna. Vamos falar agora de Bruno Giorgi. Bruno morou durante muitos anos na Itália e no final da década de 30 retornou para o Brasil. Aderiu às ideias do movimento modernista e graças principalmente à sua amizade com Mário de Andrade. Em 42, a convite do ministro Gustavo Capanema, participou da equipe que decorou o prédio do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro.
Seu trabalho Monumento à Juventude está exposto no Jardim do Ministério, planejado pelo paisagista Burle Marx. Na década de 50, suas obras passaram a valorizar o ritmo e o movimento, os vazios e a harmonizar linhas curvas e formas angulares. Já no fim dessa década, Bruno George passou a usar o bronze, criando figuras delgadas em que os vazios são parte integrante da escultura. A mais famosa deles são os guerreiros, que você conhece, que homenageia os construtores de Brasília. A hora que você vê no livro, você vai falar: ah, então é dele esse negócio. Sim, é dele. Então, na década seguinte, duas inovações apareceram na obra de Bruno George: as formas geométricas em lugar das figuras, o mármore branco de Carrara em lugar do bronze. E dentro dessa nova fase está o Meteoro, que é uma obra chamada Meteoro, que, embora pese 17 toneladas, nos dá, graças à oposição de volumes e vazios, a impressão de algo extremamente leve flutuando no espelho d'água em frente ao prédio do Ministério das Relações Exteriores em Brasília. Gente, eu já fui lá e nunca reparei nesse negócio. Que pena. Que pena. Que nem tudo nós vemos, né? Cícero Dias, eu falei de todo mundo, né? Cândido Portinari. E eu falei de 3, não foi? Cícero, Bruno. Paciência aí, gente. Paciência. Não, falta aí o Ismael Neri e o Alberto Guinari, que vai ficar para a próxima aula para não ficar chato. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. E vamos que vamos. Na verdade, aqui não fala deles. Será que eu pulei? Não, não fala deles, não. É isso, gente. Aí na próxima aula nós continuamos então, certinho? Beijos.